Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao podcast Questão D. Eu sou o Dan de Souza e hoje vamos continuar mais um episódio especial. Mike Flanagan, esse diretor icônico que ele está assim despontando com séries, filmes, adaptações, tanto no cinema quanto na Netflix. E hoje a gente vai falar de uma adaptação de um dos maiores mestres do horror na literatura, que é o Stephen King. No episódio de hoje, a gente vai falar do filme Doutor Sono, que ele foi lançado em 2019. Lembrando que esse não é o primeiro filme que Mike Flanagan fez uma adaptação do Stephen King. Mas ele é especial porque, se você sabe, o Stephen King ficou pistola em 1980 quando fizeram a adaptação do filme O Iluminado. E o Doutor Sono, na realidade, temos um livro do Stephen King que é a continuação do Iluminado. Mas eu vou estar explicando mais um pouco desses detalhes e falando um pouco mais dessa treta entre o Stanley Kubrick e o Stephen King sobre o Iluminado, porque a gente precisa entender todo esse rolê e por que o Doutor Sono, essa adaptação de Mike Flanagan, é muito importante para a cultura pop. Então vem comigo, porque o Questão D podcast está no ar. Bom, antes da gente passar para a nossa análise, eu tenho alguns recadinhos importantes para passar para você. Bom, caso você não saiba, o Questão D, tanto o podcast quanto o blog, ele é um projeto independente. E ele não é focado aqui em críticas de livros, filmes e séries, não. Ele é focado na análise, na interpretação das histórias, das mitologias e até mesmo as mensagens que a gente pode extrair. Então, para trazer esse conteúdo exclusivo e diferenciado, é preciso fazer uma pesquisa, é preciso fazer a roteirização, é preciso fazer a gravação, a edição, a correção e algumas curiosidades. Ou seja, isso demanda tempo e dedicação. E com o objetivo de deixar esse projeto cada vez mais profissional, eu criei uma comunidade no Apoia-se. Dandy, o que é uma comunidade no Apoia-se? É muito simples, você vai apoiar com um determinado valor para fazer parte da comunidade e cada uma dessas categorias desse apoio, ele tem uma determinada recompensa. Ah, mas tem um detalhe. Independente da categoria que você escolher aqui para dar apoio, existe a meta principal. Vai ter acesso ou a um conteúdo estendido, exclusivo aqui, que a comunidade vai estar escolhendo, no caso você, ou então um mini curso de criação de conteúdo. Então fique ligado, porque todas essas recompensas e essas metas que forem atingidas, isso é uma forma de agradecer por você fazer parte dessa comunidade que enxerga a cultura pop fora da caixa. Então, para saber mais, acesse o site apoia.se/questão D, sem o tio, apoia.se/questão D e veja todos os detalhes lá das categorias e das recompensas, assim como as metas. Então, te vejo lá no grupo. Agora chega de delongas e vamos à análise do filme Doutor Sono, de Mike Flanagan. Bom, o Doutor Sono foi lançado em 2019. Ele é uma continuação direta da história do Danny Torrance, que na realidade ele é aquele garotinho filho da Wendy e do Jack Torrance, que são do filme O Iluminado, que foram lá para o Hotel Overlook, onde o pai dele estava trabalhando como serviços gerais no reparo do hotel, porque o hotel ficaria fechado no período de nevasca forte. Só que o Danny começava a ter manifestações paranormais. Ele enxergava fantasmas que, inclusive, acabavam agredindo ele de forma física. Só que o pai dele começou a ser influenciado por esse fantasma. Termina o filme, inclusive, jogando esse spoiler aqui, caso você não tenha assistido. A Wendy e o Danny conseguem fugir do hotel a tempo antes que o Jack cometesse alguma besteira e o Jack acaba morrendo ali. De uma certa forma, por alto, é uma história triste porque tem a ver com essa questão de problemas familiares, que a gente descobre também ali, que a Wendy comenta que o Danny, que ele ficou um pouco traumatizado quando ele foi agredido pelo pai que deslocou o ombro dele, todos esses detalhes. Mas isso aqui é um assunto para um outro podcast. Eu só dei essa introdução aqui para você entender por que esses fatos são importantes em Doutor Sono. Inclusive, relembrando um pouco dessa história do Danny em O Iluminado, vai afetar bastante o Doutor Sono porque a gente tem essa relação direta logo nos primeiros minutos, que é quando a Wendy tenta entender o que está acontecendo com o Danny, como é que ela pode ajudá-lo, porque desde que eles saíram de lá,
ele não conseguia se comunicar, ele ficou numa fase assim muda. Isso porque a maioria dos fantasmas que estavam no hotel simplesmente vieram atrás de Danny na casa atual. E assim, para uma criança pequena, que mesmo os pais sabendo que existe algo de especial, mas eles não sabem lidar, não sabem como tratar, fica meio complicado. Tanto que a gente vê que até aquela mulher na banheira do hotel do Overlook, ela fica assustando o Danny dentro do banheiro dele, e isso deixa ele desesperado. Agora, abrindo parêntese aqui, trazendo uma história pessoal, eu nasci de uma família espírita, eu cresci de uma família espírita, né? E assim, é muito comum a gente fazer esse estudo do Evangelho no lar, e também do estudo sobre essa questão da mediunidade, mas eu nunca vi assim de cara espíritos. Aí eu fico imaginando essa criança, porque ao mesmo tempo que com pais que não acreditam, vão achar aquilo difícil, vão achar que é imaginação, e isso acaba criando uma confusão na cabeça de uma criança. Diferente de lá de casa, porque de casa a gente já tinha isso em mente. Então, assim, eu nunca vi de fato um espírito assim, parar na frente, olha, tem alguém aqui na minha frente. Não, até porque se eu visse, eu sairia correndo. Mas nas casas que eu já morei, eu já vi vultos bem de relances, que é, por exemplo, eu estou aqui no quarto lendo um livro, então estou estudando, aí eu vejo um vulto passando para um outro cômodo. Aí, quando eu vou ver, não tem nada nesse cômodo. Aí, e o mais engraçado, que quando eu perguntava se era minha mãe que tinha passado pelo cômodo, ela dizia que não, ela tava no quarto já com o olho arregalado, né? Porque, assim, a minha mãe e a minha avó, elas veem de vez em quando. A minha avó nem tanto, né? Porque ela não tá mais entre nós, né? E elas explicam que na questão toda não é nem tanto você ver, mas depende muito da vibração desse espírito. Tem vezes que o espírito está só para se comunicar, ou então de vez em quando são nossos anjos da guarda que está ali presente, nossos mentores espirituais, todos esses detalhes, nossos guardiões. Né? Quando a gente vai estudar, a gente sabe que, assim, muito da nossa linha de pensamento, ela acaba atraindo essas vibrações, sabe? Ou seja, se eu tenho bons pensamentos, eu acabo atraindo espíritos com essa vibração positiva. Todos esses detalhes. Mas isso aí, como eu falei, é um assunto para um outro podcast, um outro assunto que a gente pode criar até um especial só para falar disso aqui. Mas é para você entender um pouco o Danny, que a gente chama no espiritismo de médium. E o médium, ele precisa fazer esse trabalho para poder ele identificar justamente essa questão da vibração, o que realmente é espírito e quando não é espírito, e também para ele se conscientizar do que está acontecendo, porque para não acabar acontecendo o que acontecia com o Danny. O Danny, ele não se sentia amparado, ele não se sentia acolhido porque os seus pais não entendiam, principalmente sua mãe. Mesmo ela querendo ajudá-lo, ela não entendia. Então, isso acaba causando uma confusão e deixando a criança mais insegura. Exceto pelo personagem Dick, que ele era um chefe lá do Hotel Overlook, lá do Iluminado. Caso você não tenha visto, o Dick, ele simplesmente começou a conversar com o Danny e já tinha percebido que tanto que ele chama o médium aqui de iluminado. Olha, você é um iluminado. Aí ele conta, olha, o que você enxerga aqui, eu também vejo, porque na realidade você tem uma missão lá na frente, então você precisa conhecer, você precisa aceitar. E nisso, ele ainda tinha esse receio, tanto que ele, nessa cena do Dr. Sono, ele diz que ele não se sente bem, que ele não queria ser um iluminado por conta disso, porque isso estava prejudicando. Aí ele comenta que é porque ele precisa aprender a ser o protagonista. Muitos seres sombrios vão querer se aproveitar do iluminado por conta dessa pureza, dessa grandiosidade. Então ele explica isso e ensina para ele a como dominar esses seres, que ele ensina a técnica de prender todos eles numa caixa. E tu percebe que quando ele começa a dominar essa técnica, ele começa a não ter medo, entre aspas, mas ele acaba querendo fugir da missão dele. E acaba que ele se envolve com drogas, cai no mundo do álcool e, assim, ele chega na sarjeta, no sentido literal, ao ponto dele chegar a dormir na rua, por conta dele estar muito doidão. E o Dick, como ele morreu no filme Iluminado, morto pelo pai do Danny, ele se tornou praticamente um mentor dele, e ele acompanha, ele fala, olha, não faça isso, olha, isso daí está prejudicando, olha, você precisa tomar o rumo da vida, porque você é um iluminado. Eu acho até bonito esse diálogo, porque tem um momento que o Danny reconhece, eu tenho que seguir meu propósito, ou seja, ele resolveu aceitar que ele tem esse dom, que ele é um iluminado, começa esse trabalho em si, se muda de cidade, ele começa a frequentar o ar, ele começa a fazer essa reforma íntima, ele inicia o trabalho dele num hospital de pacientes terminais, onde é a partir daí que ele recebeu o nome de Dr. Sono pelos pacientes, porque o que acontecia? Nos momentos finais dos pacientes, o Danny via que uma gatinha ia para um determinado quarto e ela
ela ficava deitando, olhando para ele nos momentos finais. E quando eles viam que o Danny estava lá, eles chamavam, o doutor é você? O doutor, ele dizia, não sou doutor, sou enfermeiro, porque ele era formado em enfermagem, né? Não, eu sou enfermeiro, mas eu vou chamar ele, não, você está aqui no momento certo. E para confortar esses pacientes, ele começa a reviver, a fazer um feedback da história dele, pelo fato, porque já que ele é um iluminado, ele sabe, ele passa essa tranquilidade todinha. Só que ele não imaginava que a missão dele não era essa, e sim, era algo mais grandioso. E aí que surge um personagem bem importante, que é uma garotinha chamada Abradu. E essa Abradu também é uma iluminada, só que tem um pequeno detalhe, ela tem um poder muito, muito, muito forte. E assim como ela tem o mesmo coração bom do Danny, ela começa a enxergar os devoradores de vapores das almas, que é um grupo praticamente sinistro, bizarro, que inclusive a cena inicial, que a gente vai já falar sobre ela, é uma das cenas assim agoniantes, que por mais que não vemos esse ataque assim de forma detalhada, mas dando esse entender do que vai acontecer, ela chega a ser assustadora, inclusive uma cena específica que a gente vai falar já dela. Então, como ela começa a enxergar todas essas práticas bizarras desses devoradores de vapores de almas, ela já estava mantendo contato com o Danny, assim, através de sonhos que eles escreviam, deixavam na parede escrito uma mensagem como se fosse o WhatsApp. Oi, bom dia, como é que você tá? Aí ela vai procurá-lo e conta tudo isso e pede ajuda dele. Só que a priori ele diz, não posso fazer isso, se não tem nada a ver, eu tô longe disso, não quero isso, apenas se esconda, não deixe eles te verem. Só que aí o Dick diz, não, aqui está a sua missão, você não pode fugir do seu propósito, você tem que fazer isso, você é um iluminado. Então, se ela está te procurando, é porque nada acontece por acaso. E é aí que eles começam a unir forças para combater esse grupo de devoradores de vapores de alma. Só que aí temos problemas, porque o Danny vai precisar entrar em contato com os seus traumas do passado, inclusive os fantasmas que o amedrontaram por toda a sua vida e estavam trancados na caixa. Bom, agora que você viu a sinopse e a premissa básica de Doutor Sono, vamos agora a alguns destaques do filme. E o primeiro deles é o resgate que o Mike Flanagan faz do Iluminado de 1980. É incrível, eu não sei você, mas eu fiquei arrepiado quando eu escutei a trilha sonora de abertura do Iluminado, que inclusive ela ali está remasterizada, com algumas batidas eletrônicas bem suaves. É incrível como isso casou bastante com a narrativa do Mike Flanagan, que ele dá muito valor na questão da fotografia, no clima, em todos os detalhes. Inclusive, se tem uma coisa que Mike Flanagan faz muito bem, é criar toda essa atmosfera do filme para você simplesmente viver todas essas etapas, tanto dos personagens quanto no clima sombrio ali. Então eu já declarei aqui que eu sou fã de carteirinha e assim, sou do time Mike Flanagan. Agora eu preciso abrir um parêntese aqui e dizer, inclusive fazer um mini protesto aqui na realidade, que o Mike Flanagan me fez de trouxa 2 vezes nesse filme aqui. Isso porque quando eu escutei a primeira vez a música de abertura do Iluminado, logo no começo do filme Doutor Sono, eu falei, nossa, a gente vai lá pro Hotel Overlook, porque com certeza eles vão fazer esse resgate aqui agora e tudo. Coitado, iludido, porque isso não aconteceu. A gente já foi apresentado já a cena da Violet, né, que é uma garotinha que ela vai se afastar, ela vai andar ali, que eles estão naqueles trailers ali de acampamento, que existe aqueles acampamentos de férias com a família, então ela vai dar uma volta ali nas redondezas. Eu vou ser sincero, eu fiquei muito tenso, porque o que acontece? A gente vê assim a inocência da criança e como isso acaba sendo um prato cheio para predadores de forma literal. Inclusive, a gente já pode considerar aqui que esses devoradores de vapores de almas, eles são uma metáfora dessas pessoas, desses monstros, desses sequestradores e por aí vai. E é incrível como todos os atores que faziam parte desse grupo, eles souberam encarnar aquela característica sádica, aquele processo da menina tentando convencer que tá tudo bem, que ela é amiga, que é a Rose, porque ela usa o chapéu, que é uma cartola parecida de mágico. Isso chama a atenção de criança, porque ela sabe que criança gosta de mágica. É angustiante, por sinal, né? A gente saber que isso existe no mundo. E, por incrível que pareça, quando esses elementos aparecem no filme, desperta o nosso alerta e a gente começa a pensar, opa,
peraí, o meu filho, o meu sobrinho. Então, isso chama cada vez mais a nossa atenção. Inclusive, a gente lá na frente vai falar mais específico de uma cena que eu também achei muito bizarra, que foi bem feita e, assim, também serve de alerta. Mas voltando aqui ao assunto, no momento que o Michael Flanagan me fez de trouxa, um outro momento que eu pensei assim, nossa, eles estão indo pro hotel, de novo o Overlook, que é quando o Danny e o Billy, o rapaz que ajuda ele a se reerguer, a conseguir o trabalho, a ir para as reuniões do AA, eles vão até o determinado local que aconteceu um dos assassinatos de um dos Iluminados, que foi o que a Abradu viu. Aí quando eu vi eles na estrada aí, tocando a música, meu Deus, eles vão pro hotel. Ainda mais que ele fala, não, a gente está andando horas e horas na estrada. Aí quando chega, não é. Será que eles vão voltar no hotel de vez? Porque, particularmente, eu não li ainda o livro, tanto o Iluminado quanto o Doutor Sono. Então, eu fui muito empolgado e não vou mentir, que eu fiquei vivendo todas as etapas ali do filme, que o Michael Flanagan gosta de fazer isso. Ele gosta de brincar muito com a sua inocência, com as suas expectativas. Ele sabe fazer isso muito bem. Enfim, eu sou fã dele, então eu sou suspeito para falar, né? Não, e o mais engraçado de tudo é que quando finalmente o Danny vai até o Hotel Overlook, eu não estava acreditando, não estava botando mais fé, porque eu fui enganado 2 vezes. Eu precisei ver a entrada do hotel para poder acreditar que finalmente eles iriam voltar ao Hotel Overlook. Inclusive, fiquei arrepiado quando ele chega lá, bate o pé lá no Hotel Overlook e as luzes do hotel começam a acender. É porque, querendo ou não, o filme O Iluminado, por mais que ele fuja totalmente da base principal, da história principal de Stephen King, ele é um filme icônico. Não tem como a gente não viver toda essa experiência. Inclusive, vai lá no Instagram, na postagem referente ao episódio de hoje, e deixa seu comentário. O que você achou quando finalmente a gente visita, você vê a imagem do Hotel Overlook? Você ficou empolgado? Então me conta como foi essa sua experiência. Passando para o segundo destaque do filme, vamos finalmente falar sobre os Devoradores dos Vapores de Almas, que esse grupo aqui, eu tenho que dar os parabéns para a atriz que fez a Rosie. Por incrível que pareça, a Rebecca Ferguson, ela estava perfeita, é incrível como ela fazia aquele misto daquela voz doce, daquela voz assim confiante, mas ao mesmo tempo má, aquela maldade passando pelo olhar. E ela foi a encarnação daquela famosa frase, um lobo em pele de cordeiro. E como eu falei, aquela cena inicial do ataque da Violet, por mais que tenha dado um aperto do coração, acho que não foi tão forte quanto o ataque do garoto do beisebol. Lembra que eu falei que no começo do filme a gente tem ali a metáfora desses aliciadores de menores? Então eles foram no jogo desse menino, observaram todas as suas conquistas, as suas características, e aí o que acontece? Como o menino mora muitos quilômetros até chegar à casa dele, ele tem que pegar aquela estrada longa, sozinho, sem pai, sem irmão, sem ninguém. Aí foi um prato cheio para esses devoradores de vapores de alma simplesmente se aproveitarem da situação. Como eu falei, eles não mostravam a cena, mas eles davam a entender, e mesmo isso me deu uma agonia muito grande. Eu tive a mesma sensação que o personagem da Abradu, quando ela consegue encontrar tudo que está acontecendo e ser a espianda de tudo aquilo. Tanto que ela vê a necessidade de acabar com isso. E serve também, mais uma vez, como um alerta para os pais, né? Porque, a criança foi para competir, participar de uma competição esportiva. Foi sozinha. Mas eu quero saber de você sobre essa cena do ataque do garoto do beisebol. Me conta lá no Instagram o que você achou, se você também ficou angustiado, porque eu fiquei com o coração na mão. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, não sei se você reparou, mas quando eu vi esse modus operandi dos devoradores de vapores de alma, eu me lembrei muito do modus operandi do Pennywise, do It a Coisa, o palhaço assassino. Sabe por quê? Porque o que acontece? Bora lembrar um pouquinho sobre a mitologia do It a Coisa? Ele vem de um universo fora, paralelo do nosso atual aqui, sendo que é um reino, na realidade, é um reino paralelo com o da Terra, e nesse reino existem criaturas que não temos condições de ver a forma real deles, ou seja, eles se apresentam com uma forma semelhante a essa forma deles lá nesse reino. Por exemplo, no It, ele aparecia aqui como uma aranha gigante, não que ele seja a forma real dele aranha, mas era algo que se assemelhava, e uma das características dele é ele se alimentar de carne humana, e essa carne humana, o tempero dela
é o medo, ou seja, ele assustava as pessoas para poder comer essa carne humana, porque ela dava um sabor a mais, um sabor diferenciado. Inclusive, isso fica explicado no romance do Stephen King, por que essa preferência por crianças, porque é muito mais fácil dele assustar crianças, porque, como ele diz, os adultos, os medos deles são mais abstratos, são mais ligados à questão de dívidas, até decepções amorosas, então ele não tinha como muitas das vezes fazer isso. Já com as crianças, não. Ele pegava os medos que elas, do desconhecido, do escuro, de monstros, e até mesmo de agressões físicas que a gente vê, inclusive, um dos personagens, né, que sofre violência doméstica do pai, todos esses detalhes, e abuso sexual, né? Então, são temas, assim, que o Stephen King sempre traz, que não apenas para compor a sua narrativa, as suas histórias, mas também para trazer reflexões. Mas tem uma pequena diferença aqui, que comparado a esses devoradores de vapores, como Pennywise, como eu falei, o Pennywise, ele come a carne humana. Já os devoradores de vapor, não. Eles vão pelo vapor da alma. Tanto que eles vão pressionando conforme a pessoa vai desprendendo essa dor. Tanto que ela diz, né, tem um sabor a mais, é mais saborosa, é mais gostosa. E eles pegam justamente de crianças porque tem essa questão da pureza, dela não vir muito contaminada. Tem até um momento lá que a Rose fala pro corvo, pro pai corvo, que é muito difícil deles encontrarem vapor puro, sem a questão de efeitos de álcool, sem efeitos de droga, e que isso acaba prejudicando, e daí eles optarem por crianças. É bizarro, é angustiante a cena, mas serve de alerta para todos os adultos, para você que é pai, para você que tem um irmão mais novo, para a gente ficar cuidando muito dos nossos pequenos, porque quanto mais a gente orientar, quanto mais a gente protegê-los e quanto mais a gente mostrar como escapar dessas armadilhas do mundo, mais vamos estar cumprindo com o nosso propósito de adulto e responsáveis. E mais uma vez a gente tem presente aqui a metáfora da vulnerabilidade ser um prato cheio para pessoas sombrias. Tanto que eu postei essa semana no Instagram uma citação do Dick, quando ele fala assim, as coisas mais sombrias são as mais famintas e come o que for iluminado. Então, eu trouxe aquilo para trazer o ponto de discussão dessa questão da vulnerabilidade e como muitas das vezes essas pessoas sombrias, elas acabam estudando, que foi o que elas fizeram. Foram até o treino do menino do beisebol para poder identificar as fraquezas, para poder identificar o problema todo ali. Ou seja, eles viram que ele não estava acompanhado. Então, eles se aproveitaram disso para concluir a maldade deles. Inclusive, aproveita e corre lá no Instagram e deixa lá seu comentário dessa citação e me conta lá se você é capaz de perceber os sinais de pessoas sombrias ou se você passa a ser manipulado de forma despercebida. Me conta lá que eu estou curioso, porque assim, por mais que a gente tenha esses sinais, a gente esteja trazendo isso aqui como debate, muitas das vezes eles são tão inteligentes, são tão ardilosos e pegam justamente um ponto fraco seu, que a gente acaba não percebendo. Então, por isso que o autoconhecimento é importante, em primeiro lugar, porque você sabendo das suas fraquezas, evita de você até mesmo transparecer para pessoas não confiáveis. Então, corre lá no Instagram e me conta se você consegue identificar essas pessoas, tá bom? E o terceiro destaque aqui do Dr. Sono é a metáfora aos traumas, né? Que como eu falei lá no início da nossa análise, que o Danny, ele teve no começo aqueles traumas, tanto que aconteceram no hotel, quanto também os traumas da violência que ele sofreu do seu pai, que deslocou o seu ombro quando ele era criança, quando ele estava sob o efeito do álcool, o quanto isso impedia dele seguir com o propósito dele como iluminado, né? A gente fez a análise dessa trajetória dele todinha, e é muito bonito quando a gente vê, o ponto central é quando ele decide a seguir o que o Dick diz para ele, né, o mentor dele, que ele precisa sair dessa vida, que não é fugindo do seu propósito, fugindo do seu dom, fingindo que ele não existe, que ele vai conseguir vencer. Porque foi a metáfora de que o poder está em suas mãos. E é justamente o que acontece aqui. Inclusive, eu vou abrir um parêntese aqui da cena que ele está completando 8 anos e está sóbrio, e ele faz uma declaração, que ele diz ali que aquele momento que ele está vencendo, ele não está ali só por ele, o mérito não é só dele, mas que ele dedicava ao seu pai, o Jack Torrance, porque, como ele disse, infelizmente, ele não teve a mesma oportunidade, ele não teve o mesmo apoio, ele não teve o mesmo acolhimento, ele não teve essa oportunidade. Então, ele dedicava a ele também, porque querendo ou não, ele faz parte do trauma dele, e ele vencer esse trauma demonstra o quanto ele perdoou o pai dele. E eu não sei você, mas
esse processo do perdão é uma jornada bem longa, que não é uma coisa que você vai fazendo do dia para a noite. É um trabalho constante, pode durar meses, pode durar anos, mas assim, o processo, quando você inicia, ele traz resultados positivos, tanto para você quanto para sua vida, porque ele acaba, quando você perdoa, você abre os caminhos, e é justamente isso que acontece. Abre os caminhos do Danny, abre os caminhos que, tanto que ele começa a enxergar o real propósito dele, quando o Dick, que é o mentor dele, chega dizendo, olha, isso está aqui, essa é a sua missão, você tem que fazer. E no começo ele resiste, aí quando ele vê, não, se essa é a missão, vamos lá. Então é muito importante essa metáfora e quanto ela é significativa aqui. E isso faz a gente entender como o Iluminado, ele é muito diferente do Dr. Sono. Lembrando que eu não estou dizendo aqui que o Iluminado é melhor do que o Dr. Sono, nem que o Dr. Sono é melhor do que o Iluminado. Não. O que a gente percebe aqui é o complemento que há entre as duas obras. Até porque o Mike Flanagan soube fazer isso muito bem. Ele faz resgate das cenas do Iluminado. Ele faz resgate dos diálogos que a gente vê no Iluminado. Por quê? Porque ele vai exaltar. É uma obra-prima. Por mais que o Stephen King tenha ficado pistola, não tenha gostado, ele é uma realidade do nosso cinema. Stanley Kubrick que deixou um registro. Inclusive, apesar de algumas confusões que temos nos bastidores e até mesmo na postura, então é importante, antes da gente finalizar os destaques do filme, é a gente reconhecer a importância do papel do Dr. Sono, que não é apenas trazer a história e trabalhar o horror, mas trazer reflexões, trazer até mesmo uma viagem de autoconhecimento, até mesmo da nossa postura e a postura com os outros. Inclusive, essa semana eu fiz uma postagem que eu coloquei um comparativo das cenas do Dr. Sono com o Iluminado que ele utilizou. Aí eu fiz até a seguinte pergunta: é uma homenagem ou uma releitura? Então me conta lá nos comentários o que você achou dessa sincronia e desse trabalho que o Michael Flanagan fez do Iluminado em Dr. Sono. Estou curioso para saber. Bom, agora que a gente já finalizou aqui os destaques principais, chegou a hora da gente falar sobre a treta de Stephen King e Stanley Kubrick do filme Iluminado. Olha, eu confesso que esse momento que a gente vai falar aqui dessa treta, eu tô me sentindo no Tretas TNT, que é apresentado pela Fernanda Soares. Inclusive, Fernanda Soares, se você está escutando esse podcast, um beijo para você, sou muito seu fã. Inclusive, meu sonho é fazer uma collab com você. Sim, sou Tiete. Mas bora lá, vamos falar sobre a treta entre Stanley Kubrick e Stephen King. E olha que essa treta não é tão simples assim, até porque a gente tem uma briga de cachorro grande que é melhor a gente só ficar de olho, porque o negócio vai sair muita faísca. Mas para você entender como essa treta aconteceu, como ela surgiu, é importante a gente falar da história do livro Iluminado. Caso você não saiba, o livro Iluminado ele foi lançado em 1977. E muitas das suas obras do Stephen King, ele traz as suas experiências pessoais. Quando, por exemplo, no It, a coisa que fala sobre bullying, e está mencionando ali os bullying que ele sofreu na infância dele. E, ou seja, é um reflexo de tudo aquilo que ele viveu. E o Iluminado, principalmente o personagem Jack Torrance, ele refletiu um pouco do Stephen King. Porque o que ele dizia? Que nesse livro, o Jack Torrance, apesar dessa dificuldade com o álcool que ele enfrentava, ele tinha uma grande preocupação em não afetar a sua família. É mencionado, inclusive, no filme que ele desloca o braço do Danny e tudo, tal, aconteceu porque ele estava alcoolizado. E ele morria de medo que isso acontecesse de novo. Só que quando ele chega no hotel, ele acaba sofrendo a abstinência, sofrendo o estresse lá do local. Paralelo a isso, o Danny fica vendo os fenômenos paranormais. Então, isso foi um acúmulo de coisas que acabou gerando um boom na cabeça dele. Só que, como o próprio Stephen King diz, no livro dele, o Jack Torrance, ele tem um momento dele de redenção. Tanto que ele fala para o Andy fugir com o filho dele antes que acontecesse alguma besteira. Porque ele queria oferecer conforto, ele queria entregar o melhor para a família, ele queria ser o melhor pai. Mas que isso estava fugindo do controle, então que ela fugisse. Diferente do filme O Iluminado, o Stanley Kubrick, ele já focou tudo na assombração, nos fantasmas que há no Hotel Overlook. Tanto que ao invés do Jack Torrance dizer para o Andy fugir, não, ele acaba morrendo congelado, tentando matar a sua esposa e seus filhos. Então isso deixou o Stephen King pistola, ele disse que fugiu totalmente do propósito principal do livro. E assim, de uma certa forma, fica compreensível porque o livro em si, O Iluminado, da forma como ele está contando, tem uma questão emocional, tem uma questão da história dele ali, que acabou mexendo um pouco com ele.
Então, já que o Stanley se propôs a fazer, comprou os direitos autorais para poder fazer o filme, então ele estava esperando uma adaptação assim com propósito original do seu livro, né? Inclusive, ele pontua muito bem que até o personagem, a Wendy, foi totalmente modificado, porque como ele diz, nossa, não é esse o personagem que eu escrevi. Porque se a gente for perceber, no filme, a Wendy, ela tá vivendo aquele conflito do filho, tá apresentando aquelas manifestações de que ele é um iluminado e ela não sabe como explicar. Além disso, ela tá vivendo aquele período que o Jack Torrance está tentando mudar depois que aconteceu aquele acidente com o Danny. Então, assim, no filme, eu já tinha percebido que a Wendy, ela tinha um papel importante, diferenciado. Porém, que quando chegou já lá no hotel, ela ficou muito fragilizada. E, ao meu ver, acabou que não correspondendo com o personagem. E o Stephen King deixou bem claro que, apesar dele ter gostado da atuação da Shelley Duvall, não era o personagem dele. Ou seja, o problema não era da atriz. Inclusive, a gente tem históricos aqui que esse papel da Shelley Duvall foi um dos piores papéis que ela pegou por conta da postura tirânica que o Stanley Kubrick tinha com a sua equipe. Inclusive, ela se aposentou por conta da saúde mental dela muito afetada, que depois desse filme ela enfrentou crises de depressão, um tratamento assim, praticamente que não parou. Era complicado porque quando você vai ler uma entrevista dela, ela contando esses detalhes, e não deixava a produção conversar com ela, ter contato com ela. Ela precisava ficar isolada ao máximo. Inclusive, eu achava estranho porque tem um momento ali que você percebe que o personagem da Wendy está muito fragilizado. E ela fala nessa entrevista que no período das filmagens ela começou a perder o cabelo de tanto estresse porque ele simplesmente fez ela repetir a maioria das cenas dela umas 127 vezes. Inclusive, aquela cena que ela está com o taco lá na escada, foram 127 vezes repetindo aquela cena de forma exaustiva e ele gritando, dizendo: você realmente é atriz? Que incompetente. Ou seja, o assédio moral pesadíssimo. Então, é aquela questão, como eu falo, o Stanley Kubrick, ele é um diretor reconhecido, ele tem a sua arte reconhecida, com certeza, mas não quer dizer que a gente vá passar pano para essas atitudes dele. Então, para você entender um pouco do perfil do Stanley Kubrick, o Stephen King ficou também pistola por outras atitudes do Stanley Kubrick. Ele dizia que simplesmente o Stanley Kubrick ligava para ele no meio da madrugada para fazer perguntas filosóficas. Agora, imagina só, você sendo acordado, e naquela época não tinha WhatsApp, né, que não dá para você ignorar e fingir que nada aconteceu, né? Você acordar no meio da noite com o telefone tocando, você acha que aconteceu alguma coisa, né? Você imagina que aconteceu alguma emergência, algo de ruim. Aí quando você vê, é o Stanley Kubrick dizendo: oi, Stephen, tudo bem? Olha, o que você acha? Ser ou não ser eis a questão? Pô, pelo amor de Deus, né? Eu ficaria pistola de qualquer jeito. Porque quando o Stephen King vem a público e começa a fazer suas pontuações, as suas considerações sobre o filme, o Stanley Kubrick não seria Stanley Kubrick se não desse uma declaração bombástica que mudaria a vida de todo mundo. Depois que ele leu todas as declarações do Stephen King, sabe o que o Kubrick fez? Ele simplesmente falou o seguinte: olha, eu gosto de adaptar livros medíocres porque eles rendem bons filmes. Que tal? Simplesmente foi uma guerra declarada a partir daí. E assim, eu vou abrir um parêntese aqui bem importante, porque quando eu vi essa declaração, eu me lembrei de um site que faz críticas de filmes utilizando justamente essa visão e essa análise cinematográfica, de película, sobre a questão de roteiro e tudo isso daí. Antes ele tinha uma aba de comentários. Ele deixava esse espaço, aí os leitores falavam: olha, eu gostei do filme tal, tal. Achei interessante a sua crítica, mas eu gostaria de colocar a minha posição assim: olha, eu gostei do filme por esse ponto, ponto, tal, tal, tal. Sem aquela forma técnica e analisando que nem aqui a gente está fazendo, a análise da história, mostrando assim as mensagens, o que a gente pode interpretar disso. E eu fiquei chocado quando eu vi que o autor do artigo simplesmente falou o seguinte: ele disse que a mediocridade é que é responsável para você não ter visão do óbvio. Gente, eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei: opa, eu li esse comentário novamente do autor, eu era leitor frequente desse site, e conforme tinha outros comentários de outros filmes também, com esse objetivo de fazer essa análise da história, ele chamava todos os leitores de medíocres. Gente,
acaba sendo assim um tiro no pé de metralhadora, porque o fato de você estar compartilhando a sua crítica, você está deixando um registro lá da sua expertise sobre roteiro de cinema. E a partir do momento que você fica menosprezando os leitores para dizer que você sabe mais, meu Deus, chega, eu fiquei assim. Aí a gente fica pensando, tá, a troco de que o Stanley Kubrick vai dizer aquilo para que o livro de Stephen King é um livro medíocre? É uma narrativa bem diferenciada do Stephen King, eu vou confessar, inclusive, assim, não são todos que gostam realmente, por mais que ele seja um autor reconhecido, um mestre do horror, mas não são todos. Até, para você ter noção, até os contos deles são bem condensados, porque o Stephen King, a narrativa dele é muito descritiva, ao ponto de você vivenciar tudo que o personagem, as práticas do personagem. Inclusive, um dos primeiros livros que eu li do Stephen King foi um livro de contos que se chama Escuridão Total Sem Estrelas. E ele é um livro que tem 4 contos, a maioria desses contos já foram adaptados para filme. Inclusive, a gente tem, desse livro, a gente tem um filme na Netflix que se chama 1922, e ele é uma adaptação desse conto, e é incrível que ele não conseguiu captar essa essência do livro, da escrita, da narrativa do Stephen King. Para você entender a narrativa, acontece da seguinte forma: é um pai de família que tem um filho único e mais a esposa, eles têm uma fazenda e ela quer sair dessa fazenda para oferecer qualidade de ensino, de estudo para o filho. Então ela quer vender a parte dela, já que a fazenda, a maior parte é dela, praticamente é a herança dela. E o pai não concorda, ele diz que não quer sair dali, porque ele é aquele tipo da pessoa, nasceu ali, não, então ele planeja e matar a esposa, e vai pedir ajuda do filho. E ele convence utilizando menções, passagens da Bíblia, dizendo que Deus preveu isso, daí, não tão diferente como a gente vê no cenário de hoje, né? Pessoas que utilizam a palavra de Deus para poder disseminar ódio, para poder fazer todos esses detalhes, certo? Então, no conto, você sente todas essas sensações de desconforto. Ele descreve a sensação que o personagem que matou a esposa, o filho que tem, você sente, você tem essa imersão da história. E eu consegui captar isso na narrativa do Mike Flanagan. Ele tem uma narrativa muito parecida com a de Stephen King. Inclusive, a gente tem um filme que foi a primeira adaptação do Mike Flanagan do Stephen King, que é O Jogo Perigoso. Ele é de 2017, ele tá na Netflix, e é incrível que quando eu vi o filme, eu falei, nossa, ele conseguiu captar a essência do Stephen King. É uma questão diferenciada. Lógico que Stanley Kubrick é obrigado a gostar do tipo da narrativa. Não, Stephen King não. Claro que não. Mas é aquela questão, é você respeito pela obra da pessoa. É uma coisa que a gente está, hoje em dia, trabalhando constantemente, que é, por mais que você não seja o fã de um determinado artista, isso não significa que você precisa desqualificar a sua obra. Porque eles têm uma história, eles possuem um legado, eles possuem uma jornada, eles possuem um trabalho, eles possuem uma experiência. Então, assim, o fato de você não fazer parte desse círculo não significa que você precisa desmerecer. Para isso que existem outros estilos de narrativa, outros estilos de autor. Então, acaba sendo um desrespeito. Aí vem um ponto que eu falei lá do site, que simplesmente o autor, pelo fato de uma pessoa estar querendo estender a conversa, sair um pouco do técnico para poder criar essa interação, ele enxergou isso como um insulto e chamou o leitor de medíocre. E assim, a troco de quê? Eu estava vendo, inclusive, recentemente, fazendo uma pesquisa sobre as críticas atualmente, esse site tirou a opção de comentários. Não seria bem um caminho tirar a opção de comentários. Eu acho que o interessante seria a mudança da forma como você vai responder esses comentários. Que no caso já que a pessoa está ali procurando uma interação, é você interagir com essa pessoa, certo? Que a internet é isso, a gente cria relacionamentos e tudo. Por que não estender essa conversa saindo um pouco do técnico, não é verdade? Então, me conta lá nos comentários se você atualmente procura críticas de cinema ou você procura análise da história. Me conta lá que eu estou curioso para saber sobre isso. Mas voltando no assunto aqui, para fechar sobre essa polêmica aqui, a treta entre Stanley Kubrick e Stephen King, vale lembrar que o Stephen King chegou lá na frente a comprar os direitos do Iluminado e ele fez uma versão em minissérie de 3 capítulos. Foi uma versão para televisão, né? Só que ele participou da roteirização e colocou a impressão dele. Todo mundo que assistiu essa série viu ali e enxergou, agora aqui está a história de Stephen King. Só que ele acabou passando despercebido. E muitas pessoas, quando vão comparar o filme com a minissérie, lógico que eu acabo dando a preferência para a obra de Stanley Kubrick, até porque a gente tem algumas inovações ali, como a técnica de Steadicam, que tinha acabado de ser criada, né? Que é aquela cena do Danny no triciclo, que ele está andando nos corredores do hotel. É
essa técnica, tanto que a gente fica com aquela imagem de voyeur, acompanhando todos os passos de todos os personagens quando eles vão andando no corredor. Então a gente tem também a fotografia do Stanley Kubrick, aquela atenção já voltada para o horror. Então ele é uma obra-prima. Então, como eu falei, não tem como a gente anular por conta desse desvio da história original de Stephen King. E é algo que eu, inclusive, falei mais lá na frente, que o Mike Flanagan soube fazer muito bem. Tanto que ele não desconsiderou o que foi apresentado ali no filme O Iluminado, que ele simplesmente tornou como um complemento. Lembra que eu falei que o personagem da Wendy, lá no começo do filme Iluminado, ela parecia uma mulher que ainda estava nesse processo de entender como ela podia ajudar o filho e como ela podia dar essa chance para o marido? A gente já consegue ter esse resgate aqui no Dr. Sono. A gente vê aquele perfil que a gente viu lá no começo do filme, já interpretado aqui pela atriz Alex Isso. E é incrível como ela trouxe aquela característica, aquele olhar da Wendy do começo do filme, de estar observando e aquela preocupação. Eu não estou conseguindo ajudar o meu filho, mas eu preciso estar de olho para poder estar atento aos sinais. Então a gente pode perceber isso em Dr. Sono. Inclusive, você lembra que no episódio anterior do filme que eu fiz a análise do Rush, A Morte Ouve, teve o comentário do Stephen King? Então, a gente teve o comentário também do Stephen King aqui no Dr. Sono. Ele escreveu o seguinte: Dr. Sono, Mike Flanagan é um diretor talentoso, mas ele também é um excelente contador de histórias. O filme é uma coisa boa. Você vai gostar desse filme se gostou do Iluminado, mas também vai gostar se gostou de um filme Um Sonho de Liberdade. É envolvente. Ou seja, o Stephen King aqui teceu elogios, inclusive ele já comentou em entrevista que ele considera o Dr. Sono uma reparação com o Iluminado. E foi o que justamente o Mike Flanagan fez de forma sábia, de forma inteligente, de forma estratégica, dentro da narrativa de Stephen King. E depois que você já viu como foi essa treta de Stanley Kubrick e Stephen King, agora vamos finalizar aqui o nosso podcast. Uma observação muito importante. Existe uma cena icônica em Dr. Sono, que é justamente o encontro de Danny, hoje adulto, com seu pai. Só que ele se apresenta para o Danny na figura do pai dele, mas sendo um simples bartender. E eu fiquei impressionado porque, assim, o ator, ele aparece de lado, de perfil, e ele lembra as características muito com o Jack Nicholson. E eu olhando assim para ele, eu falo, gente, eu me lembro desse ator, quem é esse ator? No início eu pensei que era um CGI, aí quando eu fui bater o olho de frente, que eu vi, era o Henry Thomas. Se você não sabe quem é o Henry Thomas, é aquele garotinho que fez o filme do Steven Spielberg, que era o ET, um extraterrestre. Ele ali novinho, só que ele também já participou de outros filmes, inclusive do Mike Flanagan. Ele participou de Jogo Perigoso, ele participou também em A Maldição da Residência Hill, participou também desse da Missa Meia-Noite, e assim, é incrível. Quando tem o Mike Flanagan, ele gosta de atuar nos filmes dele, porque tem muito a ver com ele, e é incrível. Esse ator, você não consegue fazer uma comparação com os seus personagens. O personagem dele em Jogo Perigoso está totalmente diferente na Mansão da Residência, A Maldição da Residência Hill, assim como também na Missa da Meia-Noite, ele muda tanto o perfil físico quanto o perfil psicológico de cada um personagem. Então eu precisava mencionar esse detalhe aqui, porque com certeza quando você for assistir o Dr. Sono, ou se você for rever o Dr. Sono, você vai assistir esse filme com outro olhar. E vale lembrar também que o Mike Flanagan também gosta, é marca registrada dele, encher todas as suas obras, todos os seus filmes de easter eggs. Então fique atento com todos esses que eu já citei aqui e aproveite a experiência de Dr. Sono. E antes de finalizar o nosso episódio de hoje, lógico que tem as minhas indicações aqui para você assistir. Lógico, como a gente citou aqui o filme Iluminado, a minha indicação de filme é O Iluminado, de Stanley Kubrick, de 1980, que é para justamente você entender como foi trabalhado todo esse filme, por que que o Stephen King questiona, por que que diferenciou do seu livro, como ele trabalha o terror de forma psicológica. E se você é um questionander que faz parte da comunidade lá do Apoia-se, você sabe que você recebeu um mimo ali, que é a sua ficha de filmes e sua ficha de episódios. Então aproveita para utilizar a sua ficha de filmes para você colocar lá os pontos que você gostou, os pontos que você não gostou do filme e colocar o seu resumo e você participar das nossas próximas análises aqui. É por isso que você que é questionando recebe o cronograma da programação do mês e você vai podendo assistir todas elas, utilizar a sua ficha para você ter uma experiência bem diferenciada.
Bom, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Lembre-se de seguir o Questão D lá no Instagram e deixar seus comentários referentes aos episódios, às citações, às postagens. Deixe sua opinião. Se você quiser deixar uma sugestão de filme, livro e série para ser analisado aqui, ou deixar o seu recadinho para ler aqui, então mande um e-mail para contato@questãod.com.br. contato@questãod.com.br. O Questão D sem o tio, tá? Que eu vou estar lendo aqui e vou estar respondendo para você, tá ok? Bom, eu espero você semana que vem com mais uma análise do nosso especial Mike Flanagan. E o próximo filme, qual será? Vou deixar na curiosidade. Acompanhe o Instagram que eu vou estar compartilhando lá, tá ok? Fique bem e até semana que vem. Tchau!